O mar não tem escassez de criaturas que parecem tão perigosas quanto realmente são, e a maioria das pessoas já sabe que deve manter distância de tubarões, barracudas e moreias. Mas alguns dos habitantes mais mortais do oceano são justamente aqueles que parecem completamente inofensivos. Alguns deles são tão bonitos ou tão discretos que as pessoas os pegam com as próprias mãos, sem nunca desconfiar do que realmente estão segurando. Hoje vamos falar sobre 5 criaturas marinhas venenosas que parecem totalmente seguras, mas que poderiam matar você com facilidade. Nossa primeira parada são os recifes de coral espalhados pelo Indo-Pacífico. O baiacu pode ser um dos peixes de aparência mais adorável que existe. Sua barriga arredondada, olhos grandes e sorriso permanente o transformaram em uma atração querida entre mergulhadores, visitantes de aquários e praticamente qualquer pessoa que já viu uma foto dele e teve vontade de abraçá-lo. Quando sente perigo, ele se infla, formando uma esfera cheia de espinhos que parece mais engraçada do que assustadora. E vídeos de baiacos se inflando já acumularam incontáveis visualizações na internet. Eles vivem em águas quentes e temperadas ao redor do mundo, aparecendo com frequência em recifes de coral, estuários e ao longo de litorais tropicais rasos. Parecem tão ameaçadores quanto um brinquedo de banheira. Ainda assim, o baiacu está entre as criaturas mais venenosas do planeta. Quase todas as espécies de baiacu carregam tetrodotoxina, uma neurotoxina cerca de 1.200 vezes mais letal que o cianeto, e não existe antídoto conhecido para ela. Um único peixe carrega toxina suficiente para matar aproximadamente 30 adultos. O veneno se concentra no fígado, nos órgãos reprodutivos, na pele e nos intestinos, e age bloqueando os canais de sódio do sistema nervoso, interrompendo os sinais nervosos e provocando uma paralisia muscular progressiva. As vítimas permanecem conscientes enquanto seus corpos param de funcionar aos poucos, e a morte geralmente ocorre por insuficiência respiratória, quando os músculos responsáveis pela respiração ficam paralisados. Todo esse processo pode levar de 4 a 6 horas, e sem um respirador para manter a pessoa respirando, a sobrevivência é praticamente impossível. Mesmo assim, no Japão, o baiacu é tratado como uma iguaria valorizada chamada fugu, servida exclusivamente por chefes que passam anos em treinamento especializado. Preparar o fugu com segurança exige que o chefe remova os órgãos tóxicos sem rompê-los, já que o menor vestígio de tetrodotoxina em contato com a carne pode ser fatal. Tornar-se um chefe licenciado de fugu é um dos processos de certificação mais rigorosos do mundo gastronômico. Ainda assim, todos os anos algumas pessoas no Japão morrem por envenenamento com fugu, quase sempre depois de comer peixe preparado por alguém sem licença, geralmente em casa. Parece existir algo no próprio perigo que atrai as pessoas, o que provavelmente revela algo pouco lisonjeiro sobre a natureza humana. O que torna o baiacu tão enganador é que nada em sua aparência, movimento ou comportamento sugere ameaça. Ele nada devagar, parece genuinamente curioso perto de mergulhadores, e sua postura defensiva inflada parece mais uma brincadeira do que um aviso real. Crianças que o encontram em poças de maré ou águas rasas são naturalmente atraídas por ele, e em algumas regiões as pessoas o manuseiam despreocupadamente, sem noção do risco envolvido. Como a toxina pode ser absorvida por cortes na pele ou por mucosas, apenas tocar num baiacu, mesmo sem comê-lo, já representa um risco real. O baiacu ocupa a quinta posição. Em seguida, vamos até as águas costeiras quentes da Austrália e do Sudeste Asiático. A água-viva caixa talvez seja a criatura mais venenosa que existe no mar, e sua característica mais assustadora é ser quase impossível de enxergar. Diferente das grandes águas-vivas coloridas que a maioria das pessoas imagina, a água-viva caixa tem um corpo praticamente transparente, com tentáculos tão finos e claros que praticamente desaparecem na água. Uma delas pode estar flutuando bem ao seu lado, e a menos que você saiba exatamente o que procurar, só vai notar quando sentir a picada, e nesse momento pode já ser tarde demais. Existem mais de 50 espécies de água-viva caixa no mundo, concentradas em regiões costeiras quentes, com as mais perigosas concentradas no norte da Austrália, no Sudeste Asiático e nas Filipinas.
A maior e mais letal de todas é a água-viva caixa australiana, com um corpo do tamanho aproximado de uma bola de basquete e tentáculos que podem se estender por até 3 metros. Cada tentáculo é revestido por milhões de células urticantes microscópicas, e ao entrar em contato com a pele, essas células disparam farpas carregadas de veneno numa velocidade que está entre as mais rápidas já registradas na natureza. O veneno ataca simultaneamente o coração, o sistema nervoso e os tecidos da pele, e nos casos mais graves, uma parada cardíaca pode ocorrer entre 2 e 5 minutos após o contato. Isso não é exagero. Uma pessoa pode estar nadando tranquilamente e morrer em menos de 5 minutos, tudo por causa de um encontro com um animal que ela sequer chegou a ver. Na Austrália, as águas-vivas caixa já mataram pelo menos 80 pessoas desde que os registros começaram, e nas Filipinas e no restante do Sudeste Asiático, onde o monitoramento é muito menos completo, acredita-se que o número real de mortes seja bem maior, com algumas estimativas sugerindo centenas de vítimas por ano na região. No norte da Austrália, a temporada das águas-vivas caixa vai aproximadamente de outubro a maio, e durante esses meses, muitas das praias mais populares de Queensland e do Território do Norte são fechadas ou protegidas por redes especiais destinadas a manter as águas-vivas longe das áreas de banho. Placas de advertência são colocadas em todas as praias afetadas, e os moradores locais aprenderam a evitar o mar por completo ou a usar roupas de licra que cobrem o corpo inteiro, impedindo que os tentáculos toquem a pele. Essas roupas parecem um pouco estranhas, mas funcionam muito bem e se tornaram parte comum da experiência de praia nas regiões tropicais australianas. Existe também a água-viva Irukandji, uma parente muito menor da água-viva caixa, medindo apenas cerca de 2 centímetros, e de certa forma ela é ainda mais assustadora. Sua picada provoca a chamada síndrome de Irukandji, que pode causar dor intensa, náusea, vômito, pressão arterial perigosamente alta e uma sensação avassaladora de que a morte está próxima, tão forte que algumas vítimas já imploraram aos médicos que as deixassem morrer. A combinação de ser quase invisível, extremamente letal e do tamanho de uma unha faz da água-viva caixa um dos animais mais perturbadores de todo o oceano. A água-viva caixa fica com a quarta colocação. Seguimos agora para os recifes tropicais do Indo-Pacífico, em busca de algo que parece uma lembrança trazida de uma viagem à praia. Os caramujos cone formam um grupo de moluscos marinhos predadores com mais de 900 espécies, muitas delas entre as mais venenosas do oceano. Vivem em águas tropicais rasas e quentes e são facilmente reconhecíveis por suas belas conchas em formato cônico, decoradas com uma variedade impressionante de cores e padrões geométricos. O caramujo têxtil, o caramujo geográfico e o caramujo mármore estão entre os mais chamativos, com padrões intrincados de marrom, branco, laranja e dourado que parecem pintados à mão. Essas conchas encantam colecionadores há gerações e continuam sendo uma das buscas mais populares entre quem coleta conchas na praia. O problema é que o animal dentro dessa concha é uma das criaturas mais perigosas do mar, e pegá-lo é uma verdadeira aposta que pode terminar em morte. Os caramujos cone caçam usando um dente modificado que evoluiu para uma estrutura oca em formato de arpão, funcionando exatamente como uma agulha hipodérmica. Ao detectar uma presa, geralmente por meio de sinais químicos na água, o caramujo estende uma espécie de tubo flexível a partir da extremidade estreita da concha e dispara esse arpão venenoso contra o alvo com velocidade e precisão impressionantes. O arpão perfura a presa, injeta o veneno, e muitas vezes o dente se solta e permanece cravado enquanto o veneno faz efeito. Todo o ataque acontece em menos de um segundo, o que surpreende, já que a maioria das pessoas imagina esse animal como uma das criaturas mais lentas do oceano. Alguns caramujos cone conseguem disparar com força suficiente para atravessar roupas de neoprene e até sapatos aquáticos de sola fina, o que significa que usar luvas ou calçados não garante proteção total. O veneno em si é uma mistura complexa de centenas de peptídeos diferentes, chamados conotoxinas, e cada uma das mais de 900 espécies de caramujo cone
tem sua própria combinação única, aperfeiçoada ao longo de milhões de anos de evolução para ser o mais eficaz possível contra sua presa específica. Alguns caramujos cone são especializados em caçar vermes, usando um veneno adaptado ao sistema nervoso simples desses animais e relativamente inofensivo para vertebrados. Outros caçam outros caramujos com veneno otimizado para a fisiologia de moluscos. Mas as espécies mais perigosas para os humanos são as que caçam peixes, já que um caramujo especializado em peixes precisa de um veneno capaz de imobilizar quase instantaneamente um vertebrado de sangue frio e rápido antes que ele consiga escapar. O resultado é uma toxina tão potente e de ação tão rápida que uma única picada pode matar um ser humano em questão de horas. O caramujo geográfico é amplamente considerado a espécie mais perigosa, com seu veneno associado a aproximadamente 36 mortes registradas em todo o mundo, embora o número real provavelmente seja maior, já que muitas picadas em regiões tropicais remotas nunca são notificadas. Uma picada de caramujo geográfico causa dor intensa imediata, seguida de dormência, paralisia muscular e insuficiência respiratória. Não existe antiveneno, e o tratamento se limita a cuidados de suporte, principalmente manter a vítima respirando artificialmente, até que o veneno perca o efeito. Em locais remotos, distantes de atendimento médico, isso pode significar uma sentença de morte. Apesar do perigo, há um lado positivo. A natureza extremamente complexa e específica do veneno dos caramujos cone o tornou um dos recursos mais valiosos para a pesquisa farmacêutica. Cientistas já desenvolveram diversos candidatos a medicamentos a partir das conotoxinas, incluindo um analgésico derivado do veneno do caramujo mágico, aproximadamente 1000 vezes mais potente que a morfina, usado no tratamento de dor crônica severa em pacientes que não respondem a analgésicos convencionais. O caramujo cone fica com a terceira posição. A seguir, vamos conhecer uma das criaturas mais enganosamente encantadoras do oceano. O polvo de anéis azuis é pequeno, bonito e fofo o suficiente para parecer um brinquedo infantil. Mede apenas entre 12 e 20 centímetros de uma ponta a outra dos tentáculos e pesa menos de 30 gramas. Quando está calmo, exibe uma coloração amarelo acastanhada discreta que se mistura perfeitamente com as rochas e os pedaços de coral onde vive. Tem olhos grandes e expressivos, um corpo compacto e movimentos delicados e graciosos que despertam nas pessoas a vontade instintiva de pegá-lo. Esse impulso deve ser evitado a todo custo, porque esse pequeno polvo é um dos animais mais venenosos do planeta, e um único indivíduo carrega veneno suficiente para matar cerca de 26 adultos em poucos minutos. Não existe antiveneno disponível. Os anéis azuis, que dão nome a esse polvo, só aparecem quando o animal está agitado ou se sentindo ameaçado, formando um dos sinais de alerta mais impressionantes da natureza. Quando sente perigo, anéis azuis iridescentes piscam rapidamente por todo o corpo, um aviso claro e inconfundível para que se mantenha a distância. Mas quando esses anéis aparecem, você já pode estar perto demais, e se o polvo já tiver mordido, os anéis serão o menor dos problemas. O veneno contém tetrodotoxina, a mesma toxina encontrada em baiacos e em algumas espécies de sapo venenoso, e age bloqueando os canais de sódio do sistema nervoso, causando uma paralisia progressiva que pode levar à insuficiência respiratória em minutos. Muitas vezes a mordida sequer dói, o que torna tudo ainda mais perigoso, já que muitas vítimas só percebem que foram mordidas quando os sintomas começam, momento em que o veneno já está se espalhando pelo corpo. Como não existe antiveneno, o único tratamento é manter a vítima respirando artificialmente, seja por respiração boca a boca ou por ventilação mecânica, até que o veneno seja metabolizado e a paralisia passe, o que pode levar de 12 a 24 horas. Se a respiração artificial for mantida durante todo esse período, as chances de sobrevivência são altas. Mas se a respiração parar e não houver ajuda disponível, a morte pode ocorrer em minutos. Existem 4 espécies reconhecidas de polvo de anéis azuis, encontradas em águas costeiras rasas por todo o Indo-Pacífico, do Japão e da Austrália até as Filipinas e a Indonésia. Costumam viver em poças de maré,
sob pedras, dentro de conchas vazias e até em garrafas e latas descartadas no fundo do mar, sendo encontrados com mais frequência por pessoas que caminham em águas rasas, exploram poças de maré ou viram pedras durante a maré baixa. Na Austrália, onde encontros com polvos de anéis azuis são relativamente comuns, especialmente ao longo das costas sul e leste, campanhas de conscientização pública fizeram um trabalho notável, e a maioria dos australianos sabe instintivamente que deve deixá-los em paz. Placas de advertência sobre polvos de anéis azuis são colocadas em praias populares e pontos de poças de maré, e desde pequenas, as crianças australianas aprendem a nunca tocar em nenhum polvo encontrado em poças de maré. Ainda assim, turistas que não conhecem a espécie continuam a pegá-los, às vezes colocando-os sobre as mãos ou braços para tirar fotos que depois publicam nas redes sociais, aparentemente sem perceber que estão segurando um dos animais mais venenosos do planeta. Todos os anos, surgem relatos de situações que quase terminaram em tragédia, e algumas fotos que circulam na internet mostram pessoas segurando polvos de anéis azuis, com os anéis claramente visíveis e piscando, o que significa que o animal estava ativamente avisando que iria morder. O fato de essas pessoas terem sobrevivido tem muito mais a ver com sorte do que com bom senso. E é seguro dizer que num próximo encontro com um polvo desses, elas vão agir com bem mais cautela e bem menos vontade de fazer conteúdo para redes sociais. O polvo de anéis azuis fica com a segunda posição. Para o nosso último item, vamos até o fundo arenoso e raso do Indo-Pacífico conhecer o peixe mais venenoso do mundo. O peixe-pedra não parece inofensivo no sentido tradicional, porque, na verdade, ele quase não parece nada. É o mestre supremo da camuflagem, e toda a sua estratégia de sobrevivência se baseia em ser completamente invisível. Sua pele é áspera, cheia de verrugas e coberta por uma textura que imita algas, reproduzindo a cor e a textura das rochas e dos pedaços de coral onde costuma ficar. E quando está parado no fundo do mar com as nadadeiras recolhidas, é praticamente impossível diferenciá-lo de um pedaço de coral morto ou de uma pedra coberta de limo. Você poderia olhar diretamente para um peixe-pedra a 1 metro de distância e não percebê-lo. E esse é exatamente o problema. As pessoas acabam pisando em peixes-pedra simplesmente porque não conseguem vê-los. E o primeiro sinal de que algo está errado é uma explosão de dor que os sobreviventes descrevem como a pior experiência de suas vidas. O peixe-pedra armazena seu veneno em 13 espinhos afiados, parecidos com agulhas, ao longo das costas, cada um ligado a uma glândula de veneno na base. Quando alguma pressão é aplicada sobre o espinho, como um pé pisando diretamente nele, o espinho penetra na carne e comprime a glândula, injetando a toxina profundamente no ferimento. A dor é imediata e extrema, descrita por vítimas como sentir um golpe de marreta ao mesmo tempo em que se está pegando fogo. É tão intensa que algumas vítimas já pediram para que o membro afetado fosse amputado, só para escapar da agonia. E há relatos de pessoas que desmaiaram apenas pela intensidade da dor. Sem tratamento, o veneno pode causar necrose dos tecidos, insuficiência cardíaca e morte, e picadas de peixe-pedra são consideradas uma emergência médica genuína em todas as regiões onde ele ocorre. Eles são encontrados em águas costeiras por todo o Indo-Pacífico, desde o Mar Vermelho e a costa leste da África, passando pelo Oceano Índico, até a Austrália e as ilhas do Pacífico Ocidental, geralmente em águas rasas, muitas vezes exatamente nos lugares onde as pessoas caminham, nadam, mergulham com snorkel e exploram a praia. Costumam ficar em fundos arenosos, em áreas planas de recifes rochosos e até em meio aos escombros e detritos de portos. Além disso, conseguem sobreviver fora d'água por até 24 horas, desde que se mantenham úmidos, o que significa que podem ser encontrados em pedras molhadas e em poças de maré rasas expostas durante a maré baixa. Na Austrália, onde o peixe-pedra é encontrado ao longo de toda a costa norte e leste, do oeste da Austrália até Nova Gales do Sul,
As picadas são comuns o suficiente para que um antiveneno específico tenha sido desenvolvido em 1959, hoje disponível em hospitais e clínicas de todas as regiões afetadas. A Austrália, na verdade, registra mais picadas de peixe-pedra do que qualquer outro lugar do mundo, em parte por causa da extensão do seu litoral e da popularidade das atividades de praia e mergulho, e em parte porque os australianos têm o hábito cultural de caminhar descalços justamente nas águas rasas e rochosas onde o peixe-pedra costuma ficar. O antiveneno ajuda a reduzir a gravidade dos sintomas e evita as complicações mais perigosas, mas não elimina a dor instantaneamente. E muitas vítimas descrevem as horas seguintes a uma picada como algumas das piores de suas vidas, mesmo com um tratamento médico completo. Mergulhar o membro afetado em água quente é recomendado como primeiro socorro, já que o calor ajuda a desnaturar as proteínas do veneno e pode aliviar significativamente a dor. Em partes do Sudeste Asiático, das ilhas do Pacífico e da África Oriental, onde o antiveneno pode não estar prontamente disponível e os hospitais podem estar a horas de distância, as consequências de uma picada podem ser muito mais graves, e mortes, embora raras atualmente, ainda acontecem. A ironia do peixe-pedra é que ele não é agressivo, não tem nenhum interesse em atacar humanos, e usa seu veneno puramente como mecanismo de defesa. Toda picada de peixe-pedra já registrada resultou de um humano acidentalmente pisando ou tocando num peixe que estava simplesmente parado no fundo do mar, cuidando da própria vida. O peixe-pedra estava ali primeiro, fazendo exatamente o que peixes-pedra fazem há milhões de anos, e foi o humano quem esbarrou nele. De certa forma, toda picada de peixe-pedra é tecnicamente culpa da própria vítima, o que não torna a dor menos excruciante, mas evidencia o problema fundamental de um animal tão bem camuflado e tão venenoso. Não dá para evitar o que não se pode ver, e o peixe-pedra foi feito especificamente para ser invisível. O peixe-pedra fica facilmente com a primeira posição como a criatura de aparência mais inofensiva e, ao mesmo tempo, mais perigosa do oceano. Então, se um dia você estiver caminhando em águas tropicais rasas, arraste os pés pelo fundo em vez de pisar diretamente a cada passo. É a forma mais simples de evitar descobrir na prática por que o peixe-pedra é o peixe mais temido dos recifes. Claro, existem muitas outras criaturas marinhas enganosamente perigosas que poderiam ter entrado nessa lista, e certamente alguns de vocês terão sugestões de espécies que ficaram de fora. Se tiver alguma ideia ou sugestão, deixe nos comentários. Por enquanto, obrigado por assistir e até a próxima.